Um desafio muito grande em relação à moradia. Toda a perícia do que foi destruído e toda a perícia do que não foi destruído, mas que a gente tem que ter precisão para permitir que as pessoas possam retornar para suas casas, senão, logicamente, que tem que se ir buscando soluções de moradia. Então, é com isso que a gente tem lidado. Desde o primeiro dia, Karine, desde o primeiro dia, nós atuamos antes com as defesas civis municipais estadual, no monitoramento, nos alertas, e no dia seguinte, pós-desastre, a prefeita de Juiz de Fora decretou calamidade 2 horas da madrugada do dia do evento, de segunda para terça. 6 horas da manhã, eu estava reconhecendo sumariamente a situação de calamidade de Juiz de Fora, depois, mais tarde, de Ubá e depois, em seguida, de Matias Barbosa, durante o mesmo dia. E lá fomos, com a Força Nacional do SUS, do SUAS, com a Caixa Econômica, com as Forças Armadas, porque o presidente Lula falou com todos os prefeitos, falou comigo, falou com os ministros, determinou que a gente estivesse lá desde o primeiro dia atuando na comunidade. E assim a gente tem feito. Perfeito. Os recursos já estão chegando, né, ministro? Sim. Nós já fizemos, em 4 dias, lá com as nossas equipes, atuando junto com as prefeituras, fizemos só pela Defesa Civil Nacional quase 30 planos de trabalho. Que, na soma, entre aprovados e análise, são mais de 60 milhões de reais. Eu estou falando de recursos que estão sendo pleiteados, pedidos desde o primeiro dia pelas prefeituras para ajuda humanitária e para restabelecimento, já uma quantidade de reconstrução, mas a maioria desses recursos inicialmente para ajuda humanitária e restabelecimento. Então é para alimentação, é para água, é para material de higiene pessoal, é para alojar, é para combustível e também para fazer limpeza da cidade. As cidades ficaram destruídas com muito entulho, muita lama dentro das casas, dentro das ruas, dentro das lojas, dos comércios, das indústrias, e nós estamos apoiando 100% por determinação do presidente Lula todo esse restabelecimento, seja de serviço de saúde, de educação, de mobilidade, de energia, de comunicação, tudo que diz respeito a restabelecer, não a normalidade, porque não é fácil voltar para a normalidade, mas restabelecer a vida ali em sociedade para poder continuar o trabalho de reconstrução. Ministro, vamos começar então a chamar os meus colegas para essa conversa? À disposição, cara. Então vamos embora, então vamos direto para Belo Horizonte, vamos chamar a Rádio Itatiaia, porque o Gabriel Máximo está com a gente nessa manhã. Oi, Gabriel, bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, eu gostaria de perguntar ao senhor, o Ministério do senhor já aprovou 16 milhões para essas ações emergenciais de resposta a essa tragédia na Zona da Mata. Mas eu queria saber o que a população pode esperar de concreto nos próximos dias. Vai ter algum programa específico do Ministério para socorrer essa população que foi atingida? Como é que está previsto isso? Na verdade, são ações do governo do Brasil, liderada pelo presidente Lula, inclusive recomendado por ele. Os primeiros momentos, Gabriel, a gente atua, como atuamos, junto com as prefeituras, com o governo, para fazer resgate de pessoas, né, que foram vítimas, para fazer busca, para fazer salvamento, para abrigar as pessoas, para assistir de todas as formas e para restabelecer serviços públicos e iniciar o processo de reconstrução. E a reconstrução e restabelecimento de serviços públicos, e também a ajuda humanitária, é transversal. As primeiras grandes respostas vêm pela Defesa Civil Nacional, em parceria com o Estado e o município, mas desde o primeiro momento a gente está atuando com a força do SUS, do SUAS, né, e com outros órgãos recomendados pelo presidente Lula. E aí, se a habitação, quem entra mais fortemente nesse trabalho é o Ministério das Cidades, alinhado e coordenado pela Casa Civil e pelo gabinete do presidente. Então, nos próximos dias, já está sendo anunciado aí toda uma estratégia para a compra assistida e para buscar resolver o problema habitacional. Se é linha de crédito, como acontece muito lá, por exemplo, Ubá, uma das principais demandas de Ubá é crédito para os comerciantes, para os industriais, para os donos de lojas, das mais distintas atividades de serviços e setor de comércio e indústria. Então, 100% de apoio do governo Lula para disponibilizar crédito.
certo? Se equipamentos para fazer o restabelecimento das cidades, se é reconstrução de pontes que tiveram em Ubá, foram dezenas de pontes destruídas, aí já é com a gente, estamos aprovando já. O presidente Lula foi no sábado lá, nós já estávamos aprovando planos de reconstrução para Ubá. Então, dependendo da ação, tem um ministério específico para atuar, recursos disponibilizados e provavelmente deve sair mais uma medida provisória do presidente Lula alocando recursos para essas respostas com as previsões de cada ministério. O Ministério da Saúde precisa de mais recursos, de educação, de assistência social, das cidades, da integração e desenvolvimento regional, deve ser anunciado aí nos próximos dias. Nós tínhamos uma previsão de amanhã em Ubá, na Zona da Mata, eu e o ministro Rui Costa, mas como está nesse processo de organização e ainda de escuta também da realidade local, ontem nós tivemos 2 reuniões com o prefeito de Ubá e com a prefeita de Juiz de Fora. E ouvimos demoradamente eles, assim, no sentido deles detalharem todas as necessidades, o que ocorreu, quais são as principais demandas. Então, toda essa escuta se traduz na intensidade de outras respostas de apoio para a sociedade local. E essas respostas deverá ser anunciada pelo ministro Rui Costa, se não amanhã, porque realmente está sendo feita essa construção, mas no máximo no início da semana que vem. Então, teremos sim, para cada situação dessa, uma política pública do governo do presidente Lula sendo anunciada e também colocada à disposição da sociedade da Zona da Mata em Minas Gerais. E só para localizar quem nos assiste,